post-it, aplicativo, lista de tarefas, agenda. Você já tentou de tudo, mas parece que nada consegue organizar sua vida, certo? É porque pouco importa a ferramenta se você não se conhecer ou saber como aplicar de um jeito que funcione pra você. Desenvolvi um método que me ajudou muito e hoje sou bem mais produtivo. Confere no primeiro link da descrição. Outra. E a pessoa pode ter um transtorno de personalidade e também ter TDAH. Ah, então uma coisa não invalida a outra. Existe uma comorbidade aí, né? Exatamente. Então pode acontecer. Por isso que a avaliação precisa ser feita bem direitinho, né? Porque... E o transtorno de personalidade, quais são as características mais marcantes que você observa assim, em consultório? Depende. A gente tem vários tipos de transtorno de personalidade. Inclusive o antissocial, que é do psicopata, é um dos tipos, né? É um tipo que é muito confundido, assim, com o TDAH, é o borderline. Ah. Tá? É o que mais é confundido, assim. Por quê? Porque tem uma impulsividade, dificuldade de autorregulação das emoções, né? A baixa tolerância à frustração, também às vezes a dificuldade de organização, mas principalmente por causa desses pensamentos dessa pessoa. Mas a gente tem uma diferença. Então, o transtorno de personalidade borderline tem um vazio crônico, um sentimento de vazio crônico. É uma super depressão? Não, como é que é? Esse vazio crônico, como é que é isso? É um sentimento de vazio crônico. É comum que eles tenham depressão, uma comorbidade comum, mas a pessoa pode ter transtorno de personalidade borderline e não ter depressão. É um sentimento de vazio crônico. Tudo que você faz na vida parece que nunca preenche, sabe? Nada tá suficiente, Não, isso? parece que tá sempre faltando alguma coisa, que você nunca tá bem o suficiente. Caramba! Sim. E o que é mais marcante é um medo enorme da rejeição, de abandono ou de ser rejeitado. Só que qual é a pegadinha? Muitas vezes a estrutura do TDAH faz com que ele tenha vivências que levem ao medo grande de rejeição, a um sentimento de vazio. Então a gente precisa fazer uma avaliação muito bem feita para diferenciar o que é o que, ou até se são os dois quadros em comorbidade. Combinados, né? Isso. Nossa, o que eu acho interessante nisso... Bom, o borderline, ele aparece na infância e adolescência ou só na fase adulta também? Não, ele vai aparecer ali na adolescência para a fase adulta, mas geralmente na infância ele já... Mas o transtorno de personalidade ele é fechado ali no final da adolescência para o começo, no início da idade adulta. O diagnóstico em si. Entendi. Você acha que comportamento autossabotador tem a ver também com borderline? Sim. Porque é como se fosse assim... Na hora que as coisas estão dando certo, ele pensa assim, tá dando certo demais. Aí o cara vai lá e... Sei lá, o cara foi admitido numa empresa top que ele queria, mas ele acha, isso tá errado, eu tenho que fracassar. O cara vai lá e faz uma merda no dia seguinte, assim. O que você acha? Rola isso? Sim, só que isso não é consciente. Não é tipo, tô dando certo demais, vou ferrar com tudo aqui. Não é consciente. Justamente esse medo de falhar, medo de ser rejeitado, faz com que ele tenha um receio também do sucesso, de prosperar e ser cobrado, de não dar conta. Então, ele falha constantemente, mas nada disso é consciente. Tipo, vou fazer isso, então... Não. Ele simplesmente vai fazendo, pondo os pés pelas mãos mesmo, sabe? E essa dificuldade emocional do borderline é muito grave. Então, por exemplo, se o chefe dele chegar e falar assim, dá um feedback, na reunião de hoje foi tudo bacana, mas aquele relatório acho que dá para dar uma melhorada na semana que vem. Ele já interpreta assim, nossa, tudo que você fez é uma droga. Acho que você tá para ser demitido, você não é bom em nada. Porque tem uma desvalorização de si muito grande, então tem uma autoestima super fragilizada. Então, é muito difícil ele lidar com críticas. Mas o TDAH também tem uma dificuldade de lidar com críticas no geral, mas o mecanismo é um pouquinho diferente. No TDAH, como a gente tem críticas recorrentes, principalmente na fase da infância e na adolescente, por causa dessas pequenas falhas, ele introjeta que não é bom e tem muita dificuldade de aceitar lidar com críticas de uma maneira construtiva. Tipo, não sou eu que sou ruim, o relatório que não ficou bom. Eu posso melhorar o relatório. Mas isso parece que eu sou ruim. Né? Cara, e aí acha que ele é o relatório e o cara... Pô, mas isso ferra a vida do cara, né? Muito. Porque ele não tem um alto valor. E a gente tem que ter um certo alto valor até pra saber... Até pra onde ir. Porque às vezes o cara tá num emprego muito ruim
E aí ele fala, tô bem aqui porque aqui eu tô sofrendo bem, tá ligado? E às vezes o cara fala assim, não, aqui tá ruim, tem que arrumar outra coisa melhor. Às vezes ele tem uma preguiça de melhorar. Não é preguiça, não é esse, mas ele hesita em melhorar a sua vida, em melhorar a sua performance. Pela insegurança também, né? Caraca. Pela insegurança, pela dificuldade de organizar prioridades. Exato. Porque fica tudo muito perdido, assim, né? E daí no borderline, por exemplo, a gente tem uma oscilação grande de humor, explosões de raiva, às vezes. Então a pessoa fala um negócio assim, você já reage gritando, brigando. Então isso dificulta muito os relacionamentos no trabalho, na vida social. Então, transtornos de personalidade, no geral, eles causam um sofrimento e um prejuízo significativo para a vida da pessoa. Entendi. Chegou um comentário aqui, Daniele Medeiros. Sofria muito bullying e cresci achando que tinha problemas. Hoje comecei o tratamento com Ritalina, já fiz 4 faculdades diferentes, hoje terminei o primeiro semestre. Assim, começou com Ritalina, já fez 4 faculdades diferentes e hoje terminou o primeiro semestre, o que é um grande passo para mim. Agradeço muito ao canal, aprendo muito sobre minha condição. Legal, Daniele. Valeu aí. Daniele provavelmente começou com a Ritalina, deve ter o diagnóstico TDAH, né? Aí ela fala aqui, ó. Ela mandou uma pergunta em seguida. Tami, eu vou ter sempre TDAH? Pergunta da Daniele Medeiros. Então, grande parte das pessoas não levam sintomas para a fase adulta, tá? Mais da metade leva. Mais da metade leva para a fase adulta. Mas algumas pessoas não levam sintomas para a fase adulta e algumas levam de forma muito mais leve. A grande maioria tem os sintomas muito mais leves na fase adulta. Mas tem uma outra questão que pega, né? Principalmente atualmente, que a gente tem um conhecimento acerca disso e com bons tratamentos, não só medicamentosos, né? De forma orgânica, você consegue estabilizar muito do quadro. Em alguns casos, assim, você vive normalmente sem a medicação, tá? Não tô falando que a medicação não é importante. Tem casos que é super necessário. A medicação para TDAH é super bem estudada, então os efeitos colaterais são, tipo, assim, não preocupem, é super seguro, tá? E muito bem recomendada para casos que foram avaliados e que foram prescritos. Mas em alguns casos, de formas orgânicas, você consegue lidar com TDAH e com sintomas, que é o meu caso. Faz anos que eu não tomo medicação nenhuma e tá indo tudo muito bem, né? Mas é isso que o Yuri falou também. A gente precisa ter esse esforço de fazer, de conseguir, de pôr regras, né? De colocar essa energia de, vou usar aqui a analogia do estimulante, mas de se estimular, sabe? Acho que isso é muito importante. Buscando também até aquela questão de nada acontece sozinho, né? Se você também não buscar, primeiro, autoconhecimento. Eu acho o autoconhecimento muito importante nesse ponto, porque quando você entende o que acontece na sua mente, fica mais fácil, primeiro, você se entender, você não pensa besteira do tipo assim, eu sou burro. Não, você não é burro. Tem uma certa dificuldade em entrar em ação com as funções executivas. Eu posso chamar o Clube TDAH em Ação de um tutorial de como você pode aprender a viver com TDAH. Você pode se relacionar melhor, aprender a lidar com as amizades, com família, além de aprimorar suas habilidades em se motivar, entrar em ação e conseguir ser mais produtivo. Dá uma olhada no Clube TDAH em Ação no link da descrição.